Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Estamos iniciando Manhã Viva e vamos dar sequência hoje à série Mães de Primeira Viagem. Hoje um assunto aí muito interessante, muito importante. Vamos falar sobre o puerpério. Você já ouviu falar aí sobre a quarentena? Vamos nos aprofundar nesse assunto com duas profissionais, uma obstetra e também uma psicóloga. E também vamos falar sobre depressão pós-parto. Vem com a gente porque o Manhã Viva já começou! Bom dia, como é bom chegar até a sua casa, até você que nos acompanha agora, nesta terça-feira. Hoje é um programa muito especial, vamos dar sequência a essa série falando das mães de primeira viagem e tem aí uma realidade que todas as gestantes após ter o filho vivem, que é o puerpério e também algumas outras vivem a realidade da depressão pós-parto. Você já pode enviar sua pergunta para nós através do Instagram, @manhãviva. Quero acolher com muito carinho a André, aliás, em primeiro lugar, psicóloga. Elaine, né? Elaine, bem-vinda. É muita informação, né? Elaine Ribeiro. Muita coisa, tudo bom? Obrigada. Bem-vinda. Okay. E a doutora Andréia, que é ginecologista obstetra. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode ser prazer é meu. Prazer é todo nosso, né? Acolher você que está em casa, acolher você que está aqui. Vamos começar perguntando já para as duas, não é? O que é o puerpério? Doutora, e depois a Elaine acrescenta para a gente. O puerpério é um período que a mulher passa após o parto, que envolve em torno de 40 a 45 dias pós-parto. Então, é um momento que a gente precisa acolher essa mãe, acolher esse bebê, porque, como dizem, bebê não vem com manual de instruções. Cada bebê é um bebê e ele vai ter que conhecer a mãezinha dele e a mãezinha dele a ele. Então, esse momento é um momento que a gente sempre lembra da rede de apoio, que são os familiares, o pai, a mãe, a sogra, que estejam ali para acolher essa mãe, ajudar com cuidados da casa, com cuidados para ela, porque o bebê não dorme, né? Ele não dorme a noite toda, pelo contrário, à noite ele fica acordado, ela tem que amamentar. Então, esse é o período técnico de dias são 40 a 45 dias, mas existe todo um processo emocional e que a gente precisa acolher essa gestante, que eu brinco que engravidar é tranquilo, ter o bebê é tranquilo, mas o puerpério precisa também de muitos cuidados com essa mãe. Isso mesmo, Elaine, a quarentena, sim. A famosa quarentena. Sim, a famosa quarentena, que na verdade vem também com toda essa questão da expectativa, daquilo que a mãe já veio planejando ou não, porque também tudo vem de como esse parto foi organizado na vida dessa mãe, dessa família. Então, acho que todos esses aspectos, a expectativa que se coloca, né, no pós, porque invariavelmente as mães começam a se questionar. Ou será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Será que ela já traz também com ela algum histórico emocional? Então, isso também é muito importante ser trocado com a obstetra durante o pré-parto, né, durante o acompanhamento. E isso vai gerando aí todo um movimento emocional nessa mãe. Principalmente essa coisa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe desse bebê que não vem com manual, né? E que ela precisa aí trabalhar durante esse tempo com suporte. Então, acho que o suporte sempre é importante. Muito importante, então, esse tempo do puerpério, né? Como a gente já entendeu. Explica para nós, doutora Andréia, o que é o puerpério? Imediato, tardio e remoto? O puerpério imediato são as primeiras horas de pós-parto, onde essa mãe precisa ser cuidada pela equipe médica e de enfermagem que está assistindo, porque é o período de risco de hemorragia. Tá? Então, são as primeiras horas pós-parto que a gente precisa acompanhar, ver se o útero está contraidinho. O que ajuda muito a contrair esse útero é a amamentação. Por isso que a gente fala que no pós-parto a gente tem que fazer o acolhimento desse bebê, o contato pele a pele, a amamentação. Porque o sugar desse bebê ajuda a liberar um hormônio chamado ocitocina, que vai contrair esse útero e vai proteger essa mãe da hemorragia. Né? Então, assim, é tudo muito perfeito, a gente só precisa respeitar e cuidar. Então, assim, por isso que a gente pede, independente dessa mãe ter tido a via de parto normal ou a via de parto cesariana, é muito importante a amamentação na primeira hora, tanto para o bebê
quanto para a mãe, porque a gente protege essa mãe de dor, a gente protege essa mãe de hemorragia, que são as principais. A hemorragia é a principal causa de morte no pós-parto. E ela é prevenida pela amamentação, ela é prevenida por esse momento e o cuidado do puerpério. Então, o imediato a gente já falou. Aí o puerpério... É tardio e depois o remoto. O tardio são esses 40 dias que ela tem do pós-parto, que aí a gente precisa acompanhar a redução desse útero, a descida do leite, e é quando a gente começa também a perceber que são os primeiros dias que pode acontecer o baby blue, que são os sinais de depressão pós-parto, né, Laila? Exato. O baby blues, na verdade, quase todas as mulheres têm, porque é uma alteração, uma tristeza. Justamente também pela descarga hormonal. Então, todo o processo do parto, ele já gera uma alteração. Se ela continuar, então, se ela for caracterizada, por exemplo, com uma tristeza que não passa, uma falta de prazer, uma dificuldade para cuidar de si, do bebê, então já começa a ter atenção para sinais de depressão. Porque o sono por si só ele já vai ser alterado. O bebê vai requerer a noite toda por causa da mamada. Então, o sono alterando, o seu ciclo acordar e dormir, né, sono, vigília, acordando, você já pode ter uma alteração emocional aí. Então, isso acontece por essa adaptação. Agora, se isso se propaga, a gente já começa a ficar atenta para a depressão pós-parto. Esse seria, então, puerpério tardio. E o remoto? O remoto é quando a gente tem são os outros dias do pós-parto, né, vinculado aos 40, 60 dias pós-parto, onde a gente começa a liberar a paciente para as atividades que ela precisa voltar na vida dela, dirigir, ir fazer alguma compra e tal. E aí ela consegue começar a voltar a ter a vida dela dentro do padrão antigo, né? Da normalidade. Sim. Entendeu? Que a gente libera ela para sair, já pode sair com o bebê e vai fazendo algumas atividades sociais novamente. E quais são as mudanças que acontecem no corpo da mulher durante esse processo aí do puerpério? Então, no corpo da mulher, ela vai ter a liberação de alguns hormônios que eles são específicos do puerpério. É a ocitocina, para ajudar a gente a liberar a descida do leite. É importante entender que nos primeiros 5 dias do pós-parto, a gente tem o colostro descendo. O nosso bebê tem reserva e aquele colostro é importante para a imunidade do bebê, para proteger o bebê. Depois de 5 dias é que efetivamente o leite sai. Então, essas modificações, então a mama vai ficar mais endurecida, mais engurgitada, para poder fazer essa descida. A gente tem que tomar o cuidado para não empedrar, que aí já dá um programa só de amamentação. A gente fez na sexta. Isso. E aí a gente vai acompanhando isso. Além disso, o abdômen tem que voltar ao normal. Enquanto o bebê estava dentro da barriga, as alças intestinais estavam todas comprimidas na lateral. Quando o bebê nasce, o útero vai descendo e aí as alças vão voltando. Então, a gente às vezes tem muitos gases. Se a paciente, depois do parto, seja ele normal ou cesariana, ela fica com uma dificuldade para evacuar, mas elas ficam nervosas, aí prende mais um pouquinho. Então, é importante comer comidas laxativas, né? Ameixa, mamão, melão, beber bastante água, porque aí você vai ajudando a melhorar essas alterações. E, além disso, é o útero. Você tem como ver a imagem do útero pra gente, por favor? Olha que legal, vamos ver. O útero, ele ficou muito mais fino, né, e bem maior com o bebê, com a entrada do bebê. E aí, o que acontece? Ele tem que voltar a esse tamanho normal. O tamanho normal do nosso útero é aproximadamente o tamanho da nossa mão fechada. Então, olha, aquele bebê todo que estava aqui vai ter que voltar para isso. Só que essa contração, ela vem aos pouquinhos, para não ser tão dolorosa. E cada vez que a gente coloca o bebê para mamar, esse útero vai contraindo. Aí a gente sangra e vai contraindo, sangra e vai contraindo. Então, o sangramento no puerpério, ele também é um ato natural fisiológico. A gente vai passar esses mais ou menos 30, 40 dias sangrando. Não pode ser hemorragia, não pode sair muito coágulo, mas é um sangramento. E que, às vezes, quando a gente está dando peito, aí sente a contração, sente descer, está tudo bem, não se preocupe. Então, essas são as modificações. A gente tem a linha negra, que é uma linha escura no meio da barriga, que vai começar a clarear, porque a gente teve esse escurecimento. Algumas pacientes têm escurecimento de axila,
de vulva. Então, isso tudo, todas essas modificações vão acontecendo para voltar o nosso corpo ao que era. Então, não se preocupe, você que está passando por esse processo, é tudo muito normal. Mas quem é mãe de primeira viagem, né, fica muito angustiada. Minha barriga não sai, doutora. Eu falei, vai sair, fique tranquila. Fica calma. E olha, você que quer saber sobre a amamentação, é só você acessar no Canção Nova Play o programa Manhã Viva da sexta-feira, tá bom? E aí você vai ficar por dentro aí de tudo. Ô, doutora Elaine, um dos processos que acontece também é a queda dos níveis hormonais, não é? Da mulher aí nessa fase do puerpério. E o que isso também causa nas emoções da mulher? Na verdade, toda alteração hormonal, a gente pode dizer que ela altera o nosso estado de humor, ou para um humor mais agitado, mas geralmente não é. É o mais caidinho. Então, você vai ficar mais entristecida, mais para baixo. E como eu falava há pouco, eu acho que a gente tem que estar atenta se as coisas que naturalmente nos dariam prazer e alegria, se elas mudam. Porque um grande dilema para essa mãe que acabou de ter o seu bebezinho é que se ela vem passando por esse quadro de depressão, aquilo que seria uma alegria, uma bênção de ter o bebê no colo, ela não consegue ter essa correlação e fala assim, nossa, que alegria, ela não sente. E aí começa o aspecto da culpa de maneira muito forte. Então, peraí, eu tenho aqui comigo um bebê sonhado, esperado, tantas mulheres que não podem engravidar e eu consegui, e aí eu não consigo vibrar com isso. Mas é porque ela não quer? Não, porque existe algo mais forte ou relacionado a essa parte hormonal ou já de um processo prévio que vinha antes, durante essa gestação. Ela já era uma mãe que tratava a depressão, por exemplo, ou já tinha uma predisposição familiar para a depressão, e aí a coisa acontece. E aí a pressão, acho, social, que a doutora deve ver muito no consultório, é assim, como você não está alegre? Como você não está feliz? Então, em consultório, eu já acompanhei muitas mães que falam assim, ai, mas a minha sogra fala, a minha mãe diz, as minhas irmãs falam que eu deveria estar feliz, mas eu não consigo. Né? Então, é esse sinal, esse desânimo que tem um viés de culpa muito grande. E aí é onde essa rede de apoio que a doutora Andréa dizia é importante, porque às vezes a mãe não vai dar conta, não porque ela não deseja, não, ela não consegue naquele instante. Né? E já a gente vai se aprofundar aí nessa questão da depressão pós-parto. Antes disso, doutora André, eu quero saber, logo após o parto, a mulher já pode colocar cinta? A famosa cinta? Pode. Pode? Eu sou do Rio de Janeiro, apesar da gente ter dois estados assim tão próximos, é muito diferente. No Rio, a gente já tem a cultura e já pede, as minhas pacientes aqui de Lorena também, eu já peço para colocar cinta. Não precisa ser uma cinta, não é cinta de plástica para apertar você, mas é uma calça cinta mais alta. Por quê? Porque quando o bebê nasce, independente da via de parto, a gente tem a sensação de que está solta por dentro. Porque o útero está recuando e as alças estão voltando para o lugar que é de origem. Então, isso às vezes nos incomoda, nos dá insegurança, a gente tem que levantar para acolher o bebê, tem que ficar com o bebê ali em cima. Então, assim, a cinta nos dá uma segurança. E, assim, eu sou muito a favor da cinta. Ela não machuca, tá? É só para nos dar uma segurança e ajudar a gente na postura, né? A postura volta ao normal. E aí a gente não sente tanta dor na coluna, tanto incômodo. Então pode usar cinta, pode. Viu, gente? Doutora Elaine, o que é psicose puerperal e qual a diferença para depressão pós-parto? Okay. A psicose seria, vamos dizer assim, um estágio mais grave desse acometimento pós-parto. Ou seja, é onde a mãe, por exemplo, ela pode, no ápice, vir a cometer algo contra o bebê, tentar a questão do suicídio, fazer algo que está fora daquele protocolo. Então, toda depressão, quando ela chega a um estágio mais avançado, ela pode gerar uma psicose. A pessoa pode ouvir coisas, pode ter vozes. Então, aquela sensação assim, a pessoa, vou usar um termo popular, surtou. Então, isso é a psicose puerperal. Então, é o extremo, né, de um processo depressivo no auge, onde a pessoa tem esse descompensar, né? E aí precisa, claro, num quadro que necessita de acompanhamento, porque ela, por si só, ela não vai retomar. Acompanhamento psicológico? Psicológico e psiquiátrico. Então, com psiquiatras que tenham também uma
um foco em tratar grávidas. Isso. Inclusive, alguns centros, a gente comentava antes do programa, eles já têm esse suporte para o acompanhamento durante a gravidez e no pós. Né? Então, porque não é qualquer medicação que pode ser dada por conta da amamentação. Precisa ver bem, né, o que vai se ministrar para essa mãe, mas é necessário um acompanhamento mais especializado. E uma equipe interdisciplinar, porque assim, precisa do psicólogo, do psiquiatra, do obstetra. E esses profissionais, eles têm que se falar. Para quê? Para ajudar aquela família, aquele núcleo. Então, é todo mundo em conjunto. Não dá para só o psiquiatra pensar sozinho. Então, a gente tem que trabalhar, os profissionais têm que conversar para que a gente consiga dar um melhor apoio, o apoio adequado a essa família. Você já teve algum caso, assim, de mulher? Já. E aí a gente teve que entrar com medicação, a gente teve que entrar com apoio familiar, com apoio do psicólogo, do terapeuta, porque eles ficam muito mais próximos dessa mãe. Só que ela também tem um vínculo de confiança com esse obstetra. Por isso que a gente pede para, no caso de depressão e psicose, o obstetra não se distanciar dessa paciente. Porque ele fez o vínculo desde o início, desde o pré-natal, passou o processo todo com ela. É a âncora dela, né? É uma segurança. Então, quando esse obstetra faz o contato, essa paciente consegue sair. E é muito importante a gente evitar o julgamento, porque, infelizmente, isso vem da gente, assim, um familiar faz um comentário desnecessário, faz um julgamento desnecessário, e essa mãe sofre muito, entendeu? Então, assim, nesse momento, se a gente está entendendo que a paciente está com esse processo de não dar todo o cuidado que a gente esperaria dela com o bebê, ela não está fazendo vínculo, ela está delegando para outras pessoas fazerem as coisas com o bebê. Então, a gente tem que prestar atenção nessa mãezinha e ajudar. Então, essa hora é que só fiquem também os familiares próximos. Exato. Dê esse tempo para ela, né? E não fique, não, mas você tem que fazer. Não, vamos, eu vou fazer junto com você. E traz ela junto com a mãe, ou com a sogra, ou com o marido, né? Para quê? Para que ela também se entenda como ela participe no processo, mas não fique com a obrigação de estar isolada, sozinha, assumir tudo sozinha. Esse momento a gente precisa trazer a paciente de volta para esse mundo da maternidade, mas sem aquele peso, né? Até para que não exista aquela coisa de intensificar um sentimento de menos-valia, de culpa que ela já tem. Então, ela já está se sentindo mal por tudo isso que está acontecendo. Se ela sai e alguém faz por ela, tá vendo, eu não dou conta nem, sei lá, de dar um banho no bebê, eu não dou conta de fazer, né, de preparar umas coisas para casa, trocar as fraldas, deixá-lo, enfim, limpinho. Então, se ela estiver junto com alguém, isso também colabora assim, de maneira muito mais ampla. E a importância da família, né, de quem está ao redor também para observar e ver esses sinais. Né? E esta questão que a doutora Andréa falou, acho que ela é essencial, a coisa da comparação. Ah, mas a sua irmã teve um bebê e não aconteceu nada disso. Nossa. Porque eu, em 1975, tive bebê e não aconteceu nada disso. Sim, outros tempos, uma outra situação, um outro corpo. E, às vezes, o que acontece é que essa mãe de primeira viagem pode ter isso no primeiro parto, no segundo não. Ou no primeiro ela não ter nada e ter no segundo, porque a situação é outra, o momento social que ela vive é outro. Então, imagina hoje as mães que têm, sei lá, ela se preocupa porque ela trabalha. Então, ela já traz uma questão prévia durante o parto. Ela fala, meu Deus, e depois? Depois que eu tivesse bebê, o que vai acontecer? E aí todos os sentimentos de culpa aumentando, de responsabilidade sobre os seus ombros. É aí que essa rede de apoio mais próxima, ela ajuda muito. E o marido, principalmente. Exatamente. Né, gente? Exatamente. Porque tem marido, eu acabei de ouvir uma história, né, de uma mãe que teve depressão pós-parto e que a família acolheu, a mãe, né? Mas o marido achava que era frescura, claro. Não é? Essa palavra frescura, ela não deve ser usada nesse momento, né? Porque é um pedido de ajuda, não é uma frescura, né? O ser humano, ele é envolvido de corpo, mente, hormônios, e nesse momento da mulher, ela realmente está com tudo isso muito aflorado, né? E o marido é
também um porto seguro para ela. Interessante. Eu sei que você também está achando aí bem interessante, principalmente você que está vivendo situações semelhantes. Pode enviar também a sua pergunta. Tem dúvidas? Você está gestante? Você ganhou bebê? Manda sua pergunta para nós através do Instagram, @manhãviva, tá bom? Doutora, por que as mulheres no puerpério sentem cólica? Por conta dessa redução do útero para voltar ao tamanho normal. Principalmente na amamentação. Principalmente na amamentação, porque tem a liberação da ocitocina e a ocitocina contrai o útero e faz a descida do leite. E essas duas coisas vão em conjunto. Quando o útero já voltou ao tamanho habitual, que normalmente acontece nos primeiros 7 dias pós-parto, ele já está com o globo de segurança, ele já voltou ao tamanho, ele está já totalmente na pelve, aí ela passa a não ter mais cólica. Aí ela amamenta e não tem mais sintoma nenhum. Não é? E por que o resguardo sexual nesse período do puerpério? Isso. Por quê? Durante o processo de nascimento, a gente sempre soube nascer. Normalmente, naturalmente, o nosso parto deveria ser o parto normal, fisiológico. Só que algumas mulheres não conseguem e a gente faz a cesariana. Só que mesmo na cesariana, existe a modificação da flora vaginal, existe a modificação do colo uterino. Então, bactérias que estão na região vaginal, elas têm que permanecer lá, elas não têm que entrar no útero. Quando a gente tem a relação sexual nesse período do puerpério, até 45 dias, a gente não respeita isso, esse colo ainda não fechou, ele ainda está abertinho. Então, na hora da penetração, o pênis carrega essas bactérias para dentro do útero. E essa mulher vai desenvolver uma coisa chamada endometrite. E isso também é uma complicação que pode matar a mãe. Então, a gente teve há pouco tempo um caso desse lá no hospital e a gente explicou, ela teve um parto normal, não teve laceração, foi super fisiológico. O marido achou que 10 dias depois do parto podia namorar, apesar da gente ter explicado, ter falado. Então, ela voltou para a unidade com febre, com dor. A gente tem que internar, porque a endometrite não trata com remédio oral, é com medicação venosa. Então, essa paciente tem que ser institucionalizada de novo, vai ficar longe do bebê, vai ficar longe da família, entendeu? E vem o processo de culpa. Então, a gente precisa que o marido acolha, cuide, mas nesse momento não pense no lado sexual da coisa. Vamos deixar mais um pouquinho para frente, lá depois de 45, 60 dias, que ela já passou o ginecologista, ela foi ao médico novamente, ou foi avaliada pela enfermeira obstetra, vimos que o colo já está totalmente fechado e aí ela pode voltar à vida sexual dela naturalmente. E fora tudo isso que você falou, que é muito sério, também porque ela precisa desse tempo, não é? Ela precisa descansar também. Não é? Né? Então vamos ajudar, por favor, né? As mamães, aquelas que amamentam, ficam noites sem dormir, não é? E por que as mulheres que estão no puerpério não devem dirigir? Não, o fato da direção, né, o evento direção não é o problema. A gente, teoricamente, 7 dias depois, ela já está apta a dirigir. Até quem fez cesárea? Até quem fez cesárea. Porque fez a retirada de pontos, a retirada de pontos, o ideal é que ela seja feita entre 7 a 15 dias pós-parto. Então, retirou os pontos com 7 dias, ela pode voltar a dirigir. Por que a gente pede para ela não dirigir? Senão ela vai sair de casa, ela não pode sair de casa, ela tem que ficar com o bebê. Então, a gente pede para ela esperar mais um pouquinho para dirigir, para ela poder ficar em casa, poder descansar. Ela não vai dormir direito, então a atenção no volante não é a mesma. Então, a gente tem que pedir para ela ficar em casa esse tempinho. Algumas estão aí se perguntando, e a atividade física? Eu posso fazer nesse período? Não, a paciente que teve o parto normal, após 60 dias, ela pode fazer alguma atividade física leve. Por que leve? Porque se ela voltar para a malhação pesada, isso vai comprometer a produção do leite, né? Para o leite descer, ela também tem que estar descansada. Então, no momento que ela precisa descansar, ela está fazendo atividade física, fica difícil. Então, mas ela pode fazer uma caminhada, ela pode voltar a fazer um abdominal. Se o parto foi normal, fisiológico, com 60 dias ela pode voltar.
Se o parto foi cesariana, aí a gente pede um tempinho maior. A caminhada pode ser com 60, mas abdominal, os exercícios um pouquinho que mexem mais com a musculatura, o pilates, a gente pede para esperar 3 meses. E o absorvente interno? Você falou que tem muito sangramento, e tem mesmo, não é? Mas o absorvente interno, ele deve ser utilizado? Pode? Ele pode ser utilizado, mas tem que lembrar da orientação de fazer a troca a cada 6 horas. Porque como tem uma quantidade de sangue grande e sangue quentinho, né, é meio de proliferação bacteriana. Então, a mulher ela tem que ter a disciplina de trocar o absorvente interno com mais frequência. Às vezes, ela troca a cada 3 horas, mas ela não pode deixar mais do que 6 horas aquele absorvente interno ali. E qual o cuidado especial, como você já falou dessa proliferação, né, de bactérias, qual o cuidado especial que essas mulheres precisam ter com a região genital, então, por causa desse sangramento? Tomar banho pelo menos 2 vezes ao dia. Então, ela pode ser ao acordar, toma um banho, passando sabão, de preferência sabonete neutro na região do corpo todo, mas principalmente na genitália. Aí usa o sabonete neutro e na parte da noite também um outro banho. Para quê? Para que a gente possa fazer a higienização adequada. Se essa paciente teve o parto normal e precisou de fazer um epísio, que é o chamado PIC, a gente tem que ter o cuidado da higiene após evacuação, porque ela tem um processo cicatricial no períneo. Então, se ela evacuou, após a evacuação, ela precisa lavar com água e sabão neutro. O xixi não precisa, é só jogar uma aguinha logo depois do xixi secar e está tudo bem. Se ela não teve laceração nenhuma, são só os 2 banhos ao dia. Se foi uma cesariana, ela vai precisar tomar os 2 banhos ao dia e lembrar de passar o álcool 70, no mínimo 4 vezes ao dia. Por quê? Porque aquele tecido, ele foi cortado. E as bactérias da pele podem adentrar naquela ferida operatória. E o álcool, ele faz o quê? Ele desidrata essa pele. Então, ele não deixa criar aquela secreção gordurosa ali e infectar. Então, o álcool 70, ele é o melhor amigo da puérpera de cesariana. Interessante, não é? As perguntas estão chegando, se você quiser contar a sua experiência também para a gente, no Instagram, @manhãviva. Vamos lá, Kelly Ferreira. Estou na quarentena faz uns 17 dias. Tem dias que estou feliz e outros não. Uma mistura de emoções. Estou noites sem dormir e isso me deixa bem cansada. Mas tento ter paciência porque sei que é somente uma fase. Minha gestação foi bem difícil, meses de dor. Meu puerpério foi bem assistido, mas a quarentena está sendo bem difícil. Esse é o meu 3º filho. Pensei que ia ser mais tranquilo. Acompanho o Manhã Viva todos os dias e está me ajudando muito a entender esse processo de mãe e filho. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Kelly. E essa mistura de emoções é um bom sinal, que o processo tá correndo dentro do esperado. Então, isso é normal mesmo acontecer, né? As emoções, a gente acha assim, parece que eu tô meio descontrolada, eu não consigo. Não, e ela tá sem dormir, né? E o sono, ele é o que regula o nosso humor. Quanto menos a gente dorme, mais irritada a gente fica, mais sensível a gente fica, mais a gente... É isso mesmo, doutora. É isso, e por isso que é importante, talvez, nesse tempo, o planejamento até de pequenos descansos durante o dia. É o ideal? Não. Mas enquanto o bebê está dormindo, você tentar também fazer uma pausa. O que eu mais ouvi era isso, doutora. O bebê dormiu, vai dormir. Descansa um pouquinho. É o mesmo sono da noite? Não. Porque a liberação noturna é diferente, né, de hormônios, mas ajuda. Contribui. Olha, que interessante. Patrícia, minha xará, minha nora está de 30 dias de dieta e na hora de ir ao banheiro tem medo de evacuar porque sangra. O que será que está acontecendo, doutora? Depois do parto, isso é comum. Por quê? Porque na hora que ela vai fazer a contração do intestino para evacuar, o útero está apoiado no intestino. Então, ele também vai contrair e vai sangrar. Se o sangramento não for da região vaginal, se esse sangramento for da região anal, a gente precisa ver se é uma hemorroida, se é uma fissura. Então, ela tem que procurar o médico, o obstetra, para que ele faça uma avaliação e a oriente. Não necessariamente precisa de intervenção, tá? Cirúrgica. Muitas vezes é o tratamento clínico.
acompanhar com analgésico, medicação para melhora dos vasos e melhorar a dieta para que ela não tenha essas fezes ressecadas. Tá bom. Gente, o programa está tão bom que eu estou até esquecendo que tem que chamar intervalo. Mas você continua enviando sua pergunta, que no segundo bloco as duas estarão aqui respondendo, tanto a psicóloga como a ginecologista obstetra, tá bom? E nós estamos vivendo os 30 anos da TV Canção Nova, celebrando essa vitória de Deus, essa TV que tem levado fé, esperança a tantos corações e tantos testemunhos que nós recebemos, né, de pessoas alcançadas por Deus. Tudo isso regido pela divina providência, não é? Que conduz a nossa vida, que cuida de cada um de nós. Aqui a nossa gratidão a você, sócio evangelizador, que permite que a TV Canção Nova chegue a tantos lugares e a tantas pessoas que, como hoje, precisam ouvir tudo isso aqui que nós estamos conversando. Então, obrigada a você que é Família Canção Nova. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Manhã Viva. Bom dia, estamos de volta aqui no Manhã Viva com um assunto muito especial dentro da série Mães de Primeira Viagem, hoje falando sobre puerpério e também depressão pós-parto. Mas agora eu quero trazer uma boa nova para você também, que é o novo site do Santuário do Pai das Misericórdias. E ao navegar nesse novo site do Pai das Misericórdias, você vai encontrar aí, além de um visual totalmente renovado, bonito, não é? Novo, com informações objetivas, você vai encontrar muito também conteúdo espiritual que vai te ajudar, não é? Você vai acessar as áreas de testemunho, tem também pedido de oração, horários de missa, de confissão e agenda. Tudo isso ficou mais fácil de você encontrar agora nesse novo site, tá bom? Além das homilias, vídeos oracionais, pregações e fotos. É só você acessar o site paidasmisericórdias.com. Acesse agora e conheça toda a história e os espaços que compõem também o Santuário do Pai das Misericórdias, tá bom? Vamos continuar aqui esse bate-papo tão gostoso. Está chegando aí muita pergunta, gente, com a doutora Andréia e também aqui com a Elaine. Quero já falar com a Elaine, a gente estava falando em off, né, aqui, mas agora a gente tem que falar também. A doutora Elaine me lembrou, né? E as mães que não têm o pai do lado ali, o marido do lado, que não tem esse apoio aí da família, que é essa rede de apoio que a doutora Andréia falou, como que essas mães podem superar esse processo também da depressão pós-parto, não é? Todo esse processo puerpério. Essa é uma realidade extremamente presente, então a gente vive isso no dia a dia. É por isso que essa questão da preparação para o parto é importante. Antes do bebê chegar, né? Começar a pensar assim, com quem eu posso contar? Né? Quem são, às vezes, meus amigos mesmo, nem a família. Pode ser uma pessoa que está vivendo essa maternidade praticamente sozinha, que acontece também, né, doutora? Muito frequente. Muito frequente, que não tem o apoio de ninguém nesse processo da gestação. Então, esse pré-natal, para eu já começar a pensar, né? Quem está ali perto de mim, com quem eu posso contar nessa hora do cuidado, do apoio. E, às vezes, em coisas simples, porque, às vezes, a mãe não precisa, por exemplo, de alguém o tempo todo, mas alguém que faça compras para ela. Uma coisa boba, quer ajudar uma mãe de primeira viagem? Gente, às vezes uma compra. Olha, eu estou indo ao mercado. Você precisa que eu traga algo? E é uma coisa simples, né? Que você pode, até você que está no entorno, fazer para o outro, para essa mãe. Então, esse ponto assim, eu acho que é extremamente importante, porque aí muitas vezes ela se questiona demais, né? Você diz, nossa, e agora? Né? Engravidei e o que eu faço? Né? E tem mães que encaram muito bem, a gente fala, são guerreiras mesmo e tocam, mas tem mães que já iam acometidas por essa depressão, precisam de mais suporte e cuidado. Isso mesmo. E outro ponto que a gente falou que é muito importante também são as famosas redes sociais. Por quê, né, doutora Elaine? Porque entra a comparação com as outras mães. Entra. E a gente fala assim que o Instagram tem coisas ótimas para a gente se informar. A doutora Andréia, só olhar o rostinho da doutora Andréia, você vai entender. E a gente começa a perceber assim que quando a mulher olha para aquelas redes sociais e vê mães perfeitas, né? Aquela realidade de rede social, meu Deus, mas olha só que maravilha, o bebê está perfeito, e tem um quartinho, e tem aquela coisa, e olha, ela faz tudo, e ainda ela vai para a academia, o cabelo dela está perfeito, as unhas estão fantásticas, e eu estou aqui acabada. E outro dia eu conversava com uma mãe, ela falou, olha só, olha essa mãe. E aí não eram nem mães assim, blogueiras, famosas, eram mães da nosso entorno, pessoas conhecidas, né? Olha ela, como ela faz? Eu falei assim, mas pensa, é ela. Isso. Não se compare. Né? Essa história do filho que não vem com um manual, não vem com um manual e não tem uma regra fixa. O que serve para você não serve para o outro. Existe uma frase que eu gosto muito que é, existe mãe possível e não mãe perfeita.
Às vezes a possibilidade que você tem não é a perfeição, e a perfeição nunca vai existir. E a perfeição extrema nos leva ao adoecimento. Então, a gente tem que cuidar um pouco disso também, né? Confirma isso, doutora André? Confirmo, assino embaixo. E assim, hoje a gente tem uma gama de informação muito grande, mas nem toda a informação ela é correta. Então, quando as pessoas vão no Google para procurar as coisas, nem sempre aquilo ali é o adequado, né? E você tem que entender que cada um realmente é cada um. Então, essa história de, não, mas eu preciso ficar logo sem barriga, eu preciso já estar maquiada, né? Tem mãe que fala assim, doutora, posso ir maquiada para o parto? Eu falei, pode, mas eu acho que ela vai se desmontar, mas você pode ir maquiada. Então, assim, pintar o cabelo, né, Jane? Isso tudo a gente tem que conversar com a gestante e eu brinco muito com elas. Eu falo assim, gente, a partir do momento que você engravida, você nunca mais está sozinha. Verdade. Esse companheirismo mãe e bebê é pela vida inteira. Então, assim, você precisa entender que aquele momento é um momento que a gente pode estar, assim, mais simples em casa, não precisa estar maquiada. Uma outra coisa que a gente precisa entender que ajuda a controlar e evitar essa depressão mais acentuada é o número de visitas. Não precisa ir 30 pessoas na nossa casa visitar. Até conseguir dizer não, né, para algumas visitas. Olha, aqui na comunidade mesmo, tem alguns pais, né, eu vou dar um exemplo, que coloca lá na porta, né, olha, agradecemos a sua alegria, alguma coisa assim, né, pelo nascimento, né, do bebê, mãe e bebê passam bem, mas nós começaremos a receber as visitas daqui a 15 dias. Isso, ótimo, ótima ideia, podemos divulgar isso. Não é? Por quê? E eu falo, o pai, o familiar mais próximo, ele é o guardião dessa família. Então, ele tem que poupar essa mãezinha de tanto, porque ele vai falar assim, ai meu Deus, e o café? Tem café? Não tem café? Dê um lanchinho para ela. E aí a mãe, ao invés de estar relaxada, tranquila, namorando, é o que a gente fala, quando amamenta, a gente olha o bebê olha pra gente, e a gente vai fazendo esse namoro, essa ligação. Né? Uma coisa que a gente também tem que observar, aquela mãe que amamenta e não faz essa ligação de olhar, esse contato, a gente tem que ficar mais perto dela, mais próximo para ajudar, que é um dos sinais. Interessante. Que a gente Nem o bebê gosta, que a gente fica conversando muito, né? Meu filho não gostava. Quando eu tirava o olhar dele, ele não gostava. Ana Paula, bom dia. Estou com um bebê de 3 meses e minha menstruação retornou este mês. É normal? Minha produção de leite pode diminuir? Sim, ela acontece, um sangramento depois de 3 meses, só que a gente tem que observar essa amamentação, porque o leite pode estar diminuindo, e então ela tem que aumentar a ingesta de líquido, mais água principalmente, suco para ajudar. De repente, se ela perceber que o bebê não está dormindo bem, não está satisfazendo, está chorando mais, é importante ela procurar ou o obstetra ou o pediatra para que a gente possa dar algumas orientações para aumentar a produção do leite, que aí ela vai parar de menstruar novamente. Interessante. A Natiele, bom dia. Gostaria de saber se a linha escura da barriga some e com quanto tempo? Some, é chamada linha negra, mas ela só vai sumir depois de 1 ano do bebê. Na festa de 1 ano vai estar tudo bem. Eu tive, a preocupação é grande, mas sumiu. Andréia Neves, olá, tudo é providência. Acabei de ligar a TV, estou assistindo ao vivo pela internet dos Estados Unidos. Tenho um bebê de 3 meses, estou tendo muitos momentos de tristeza e irritabilidade. Até quanto tempo depois da depressão pós-parto pode se manifestar, hein, Elaine? Então, a gente fala que nos primeiros 3 meses é o tempo de observação, mas pode ser que nos 4, 5 meses aparece. Mas aí, quais são os sinais e sintomas? Persistentes, uma tristeza por motivos, assim, não tem um motivo, eu sou triste, a falta de vontade, a alteração extrema de humor, de irritado, enfim, às vezes mais eufórico, explosivo, mais explosivo principalmente, aquela falta de paciência, né? A falta de vontade de comer, de se cuidar, de cuidar de si e cuidar do bebê, daquilo que às vezes era uma mãe super vaidosa, né, com um autocuidado, ok, e ela passa a não ter mais isso. Então, se isso é persistente eu digo, a partir de 3 semanas a gente já precisa ficar atenta. E vale a pena acompanhar. E dizer isso, né? Então, quando você faz os retornos... verbalizar, né? Verbalizar. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer.
Porque quanto mais cedo você diz, mais cedo o teu médico percebe e ele pode fazer esse encaminhamento multidisciplinar. Então, isso é importante, não tenha medo de dizer. Legal. Muitas perguntas chegando. Thaís Almeida, é normal ter anemia quando está amamentando? O leite fica mais fraco? Então, a anemia, ela vem pelo sangramento do pós-parto, tá? Então, a gente pode melhorar isso com alimentação, se não, que são os alimentos verdinhos escuros. Se não conseguir com a alimentação, a gente entra com a reposição de ferro através das vitaminas. A questão que ela perguntou ali sobre o leite fraco, não existe leite fraco. O nosso corpo é maravilhoso nesse aspecto. Então, ele produz o leite e é o leite que é importante para o seu bebê. Por isso que, hoje em dia, a gente proíbe a amamentação cruzada. Por quê? Porque o leite que a gente produz é para o nosso bebê. Ele ficou dentro da gente e esse leite é específico para ele. Né? Quando a gente doa o leitezinho para o banco de sangue, esse banco de sangue faz um tratamento para que esse leite fique mais apto para todos, entendeu? Mas o leite que a gente produz não tem leite fraco. Uma amamentação cruzada é uma mãe dar o leite para outro bebê. Amamentar, trazer esse bebê ao peito dela para amamentar um outro bebê que não é dela. Interessante. Tenho uma filha de 3 anos e depois de todas essas descrições de depressão pós-parto, eu pude comprovar que tive depressão. Mas sinto que esses sintomas depressivos ainda me acompanham. O que devo fazer? Qual profissional procurar, Elaine? Bacana. Então, é interessante ela dizer que ela continua se sentindo assim. Então, importante, procure psicoterapia, procure um psiquiatra. As duas coisas combinadas são as que mais funcionam. Por quê? Às vezes o teu processo depressivo, ele pode ser bioquímico. Então, você tem algumas questões ali que vão te acompanhar e a medicação, ela entra e ajuda extremamente. Mas, às vezes, você pode ter questões existenciais junto com isso e que o remédio não vai mudar o teu pensamento. A medicação não altera a forma como você vê o mundo, as suas cognições, as suas distorções cognitivas. Então, o que é interessante, a psicoterapia vai te ajudar a trabalhar estes pontos, que estão sendo persistentes, no caso dessa mãe que nos escreve, e que precisam de acompanhamento. Que bom que ela conseguiu identificar. Graças a Deus. Então, assim, procure esses 2 profissionais. Né? Muitas vezes você não vai precisar de medicação para o resto da vida. Algumas pessoas começam a fazer psicoterapia e na própria psicoterapia ela já vê a resolução de muitos problemas. E a não precisar mais dessa dependência medicamentosa. Da medicação. Então, assim, a medicação quando é necessária e sempre procurando um profissional, tendo indicação de profissionais, questionando se você, por exemplo, também está com uma medicação e não está se sentindo bem com aquilo. Sim. Então, é importante dizer, né? Existem classes de medicamento que não dão bem comigo, mas dão bem com outra pessoa. Então, isso é importante. Jéssica, gostaria de saber quanto tempo depois do parto a mulher pode sentir a depressão pós-parto. Estou prestes a fazer 1 ano de pós-parto e me vejo numa tristeza constante, mesmo sem ter motivos. Meu filho é saudável, meu marido maravilhoso, mas não sinto mais prazer em coisas que antes eu sentia. Pode ser depressão pós-parto ou só depressão? Já tem 1 ano. Então, pode ser uma depressão pós-parto que se estendeu. E ela já está caracterizada assim como depressão. Claro, a gente não tem maiores dados, mas ela já diz de uma tristeza persistente sem motivo aparente. Está tudo maravilhoso. Então, se isso está acontecendo, é sim importante que se busque essa ajuda, como a gente disse no caso anterior. E lembrar que isso não é uma frescura. Não, é uma ajuda e a gente precisa respeitar e ajudar essa mãe. Sim. E falando em comentários maldosos, uma que está assistindo falou assim, Andresa, e as pessoas só sabem falar que estou gorda, isso está me desanimando, depois na fase do puerpério, né? Isso é de uma infelicidade, né? Um comentário muito infeliz, né? Você falar isso para alguém que está no puerpério. Mariana Silva, 3 meses depois que meu bebê nasceu, meu cabelo começou a cair muito. Achei até que ia ficar careca. É normal isso acontecer, doutora? Isso é comum acontecer, porque a gente tem uma queda de vitamina D, porque a mãe fica mais dentro de casa, não está exposta ao sol, ela dorme menos, os hormônios de vigília e sono também se alteram e ela cai. Então, é importante ela procurar o obstetra, para que a gente possa fazer esse controle, fazer essa reposição aí de vitamina D, de outros polivitamínicos,
para que ela possa voltar a ter o cabelo dela maravilhoso. Não vai novamente. ficar careca. Não por vai favor. ficar careca. Olha, temos aqui uma participação. Minha obstetra não compareceu no dia do parto, mas mesmo assim, mesmo sendo mãe de primeira viagem, mantive a calma e fui super acolhida pelo plantão do hospital. Mas vamos lá, minha bebê está com 6 meses, meu parto foi normal, mas precisei de Epísio. Epísio. Episiotomia. Ainda é normal sentir alguma contração? Então, a contração no útero é normal. A contração na ferida operatória, toda ferida que a gente tem na pele, até um machucadinho simples, ele demora 6 meses para cicatrizar. E a epísio é uma intervenção médica que a gente corta uma área específica do períneo para ampliar o canal de parto e fazer com que aquele bebê saia com menos trauma. Tá? Então, ali tem aquele processo de cicatrização e a gente senta e levanta muito. Então, o que a gente sempre orienta a paciente que fez a epísio, quando ela retorna para a revisão pós-parto, é que ela faça os exercícios de contração perineal, que são exercícios que a gente pode estar sentadinha aqui conversando e você contrai como se fosse prender o xixi e solta, contrai e solta. Se ela fizer os exercícios, ela pode procurar um profissional para orientar ela, fisioterapeuta, ajuda muito. E aí ela vai fazer os exercícios e ela vai sentir um conforto maior nessa cicatriz. Entendi. E eu quero trazer aqui uma dica muito importante, que é o livro Novena para Enfrentar a Ansiedade e a Depressão. Gente, esse livro aqui, do Dr. Roque Savioli, justamente atendendo vários pacientes, ouvindo vários relatos, experiências, ele uniu a espiritualidade, não é? Para ajudar quem está passando por ansiedade, depressão, inclusive você que está passando esse período aí pós-parto e depressão pós-parto. Com certeza também vai auxiliar. Não substitui a ajuda dos profissionais, aqui até o próprio Dr. Roque Savioli fala, é um auxílio espiritual para você, tá bom? Você pode pedir agora através do site loja.cançãonova.com ou também pelo telefone, que também é o WhatsApp, 12 31 86 2600, novena para enfrentar a ansiedade e a depressão, tá bom? Então, olha quantas realidades que nós estamos encontrando hoje, né? Quero aqui trazer também a participação, olha. Bom dia, estou amando o assunto, há 7 anos passei pela cesariana, mas fiquei com sequelas. Sinto dor do lado direito, na região onde foi feita a cesárea, como se fosse uma cãibra. Não posso relaxar ou fazer um esforço. Repuxa de um lado ao outro. Já procurei vários médicos e fiz exames, mas nada é encontrado. Falam que há uma aderência. Por favor, é possível isso? Por quê? Quando a gente faz um processo cirúrgico, a gente vai abrindo em camadas a parte abdominal até chegar ao útero e provocar o nascimento do bebê. Só que esse processo de cicatrização interna nós não conseguimos controlar, né? E querendo ou não, a gente está invadindo esse abdômen, a gente está invadindo esse corpo. E aí, às vezes, a reação do talco com a luva do cirurgião estimula essas aderências. E o que são aderências? É como se fossem algodão, fios de algodão, sabe? E eles vão fazendo o grude, entre aspas, vai grudando um tecido no outro. Então, às vezes, gruda alças intestinais no músculo. E aí ela tem essa sensação de cãibra. O que ajuda? O Pilates, fortalecer essa musculatura, fazer também a massagem, a drenagem, porque quando a gente faz os exercícios com a drenagem, a gente consegue soltar os tecidos e isso ajuda. Uma nova cirurgia não ajuda, porque vai ajudar nos primeiros meses, depois a aderência vai piorar. Então, a gente tem que fazer os métodos não cirúrgicos, né, geralmente com manipulação para ajudar e ela ter uma vida mais tranquila. Interessante. Tem alguém perguntando sobre as cintas. Qual usar? Tem vários tipos de cinta? Tem vários tipos. Sim. O ideal é aquela cinta como se fosse uma calcinha que a gente fecha com um colchete embaixo e ela vem até aqui em cima. Essa cinta, ela faz todo o processo uniforme do abdômen. Quando a gente usa aquela cinta de plástica, que ela só vem aqui e fecha,
se a gente tem cesariana, ela vai justamente na incisão. E aí ela machuca. Então, essa que é só aqui na lateral não é indicada. Indicada é aquela de calcinha com colchete que vem até aqui em cima. Informação importante, né? Lisandra, bom dia. Por que algumas mulheres após o parto ficam sem conseguir fazer xixi e precisam de sonda para voltar a urinar certinho? Aconteceu comigo, mesmo sendo parto normal. Isso, porque quando o bebê passa pelo canal, ele aperta tanto a uretra, a bexiga e a uretra, e a gente faz xixi na hora do parto, quanto o reto, que a gente faz o cocôzinho na hora do parto. Isso é um processo fisiológico, é anatômico. O bebê desce, ele precisa ocupar um espaço. E algumas mulheres, na hora que o bebê sai, esse ossinho aqui da cabeça dele tem que encostar no osso da pelve da mãe. E aí ele faz esse movimento para nascer. Quando ele faz esse movimento, algumas mães, a gente tem uma pressão maior, machuca um pouquinho a uretra. E aí ela tem uma sensação de ardência ao urinar, aí ela prende. E aí isso vai dificultando. Então, assim, o que normalmente a gente faz, aquele método da vovó, abre a torneirinha, faz... Sim. Joga uma aguinha quente, faz... Geralmente a gente pede para elas tentarem fazer o xixi em pé, no chuveiro, com a aguinha quente, e aí isso vai passar. Se não passar, aí a gente orienta a fazer a sonda de alívio, que passa um catéterzinho para esvaziar. Às vezes isso acontece após a anestesia. Se esse parto normal ele teve uma analgesia, ele teve uma anestesia, essa anestesia também pode dificultar a musculatura da bexiga e aí prende um pouquinho o xixi. Mas aí é só ter paciência, fazer essas medidas e o xixi volta ao normal. Bianca, faz 15 dias que fiz uma cesárea, mas ainda continuo inchada. Devo me preocupar? Não precisa se preocupar. Esse inchaço ele vai melhorar dentro de 15 a 20 dias. Por quê? Porque quando a gente tem o bebê, o corpo tem que se preparar para a amamentação. E como que ele se prepara? Retendo líquido. Então, ele vai reter o líquido para essa mama começar a produzir o leite. E o que ela pode fazer? Diurético? Não, pelo amor de Deus. Vamos usar a massagem. Eu brinco que eu falo para os pais, você acha que o trabalho acabou? Não, vamos lá. Então, pode fazer a massagem. Pega um hidratante, passa do pé, sobe pela perna, vai até a raiz da coxa. Faz isso aqui com hidratante 15 vezes na parte da frente de uma perna, ela vira de bruços. Você faz 15 vezes essa pressão na parte de trás e você já vai dar conforto para ela e ela não vai ficar inchada. Quem puder, pode fazer a drenagem linfática com um profissional. Mas se não puder, pode fazer essa massagem simples que já vai ajudar e reduzir o edema. Gente, o programa passou voando e tem muitas perguntas que chegaram. Eu sei que muita gente quer continuar o contato com a Elaine, também com a doutora Andréia. Mas, doutora Andréia, a senhora falou aqui para nós, senhora não, você, né? Tão jovem, tão bonita, falou para nós de algo que você foi mentora e que vocês estão fazendo. Fala para a gente aí, resumidamente, esse trabalho. Isso, a gente tem um trabalho em Lorena chamado Guardiãs da Cegonha. É uma equipe interdisciplinar e a gente faz o atendimento às pacientes gestantes, tentantes e às ginecológicas também. E nesse processo a gente tem um Instagram, que é Guardiãs da Cegonha, que vocês podem seguir. Então a gente posta assuntos que são bem atuais, orientações. A paciente pode entrar em contato com a gente vai ajudando, vai auxiliando. E além disso a gente tem as rodas. São encontros de mães em Lorena, acontece toda segunda, quarta-feira do mês. É um evento gratuito, onde toda a equipe que trabalha comigo faz uma roda de conversa sobre vários temas, né? A roda do dia 14 de agosto vai ser às 19 horas no Espaço Colibri. É só entrar no Instagram das Guardiãs que vocês vão ter esse acesso. E aí a gente faz esse contato, é um evento gratuito para a gente dar mais informação, acolher, ajudar os casais que estão se preparando para essa nova etapa. Que legal essa troca de experiência. Deus abençoe, viu? Essa iniciativa Obrigada maravilhosa. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. Sempre enriquece aqui e nos orienta. Muito obrigada. Esse programa foi riquíssimo, não é? Deus, com certeza, aí ajudou muita gente, orientou muitas pessoas. Siga, né? @Guardiãs da Cegonha, para você também ter mais informações. E nós aqui também estamos com mais uma alegria, que é a nova rádio aí, FM, que está surgindo aqui no Vale. É a Canção Nova FM, no coração do Vale, em São José dos Campos. Vamos ver o VT.
Olá, família Canção Nova de São José dos Campos. Eu quero fazer um convite super, mega especial para você. No dia 9 de agosto, aqui no Santuário São Judas Tadeu, no Jardim Paulista, nós teremos a grande festa de inauguração da Rádio FM Canção Nova no coração do Vale. E você é o nosso convidado para celebrar com toda a igreja da nossa diocese essa conquista para a evangelização, para esse meio de comunicação que vai ser tão eficaz e que não ficará só aqui em São José, também vai pegar nas cidades em torno. 9 de agosto, 10 horas, começamos com a Santa Missa. Padre Bruno Costa vai estar conosco nessa Santa Missa. 14 horas, Juntos Somos Mais, e 15 horas, Terço da Misericórdia. Todo mundo vai estar conosco. Padre Wellison, Dani Miranda, Cris, André, vai ter muita gente boa por aqui. Eliana Ribeiro, Flavinho, Camila Alves, Altieres Gomes, vai ser uma festa linda. E você é o nosso convidado. 9 de agosto, a partir das 10 horas, no Santuário São Judas. Vem para a inauguração da Rádio Canção Nova no coração do Vale. Muito obrigada, Fábio, por esse convite tão especial. Que presente maravilhoso, não é? Essa nova rádio aqui no coração do Vale, que vai evangelizar e levar muita informação aí para muita gente. Então, na sexta-feira, não tem Manhã Viva, porque nós vamos ter a transmissão da missa lá no Santuário São Judas Tadeu, de ação de graças por essa nova rádio. E amanhã também não tem Manhã Viva, porque nós teremos o especial de campanha do projeto Dai-me Almas. E antes de encerrar, eu quero pedir para Elaine passar o seu Instagram também, Elaine, para gente. Elaine Ribeiro, _psicóloga. Elaine Ribeiro, _psicóloga, ou elaineribeiro.psicologia.com.br, duas formas de contato. Deus abençoe, Elaine. Obrigada, viu, doutora André? E até breve com o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Um ótimo dia para você. Beijo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.